Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da Blackbird, hoje dia 7 de junho e uma vitória importante no STF. E a gente pode considerar isso também uma vitória de Paulo Guedes, que passou a semana fazendo pleito para que fosse aprovado que as subsidiárias de empresas estatais pudessem ser vendidas, tá? Sem que o governo tivesse que passar por uma decisão do Congresso, esse tipo de venda de subsidiária e controladas de estatais. Isso é positivo, o mercado deve fazer preço para cima hoje, muito por conta dessa notícia super importante, principalmente para a Petrobras, que tem na esteira a TAG, que foi negociada em 90% da sua parcela, tem então de fato a anuência para ser comercializada. Então notícia positiva tanto para o mercado quanto para a Petrobras já no começo do dia. Então essa dispensa de aval, vitória do governo Bolsonaro e de Paulo Guedes. A gente está vendo também com bastante atenção, principalmente nesse começo do dia, a gente vai ter alguns dados que são muito importantes, que podem também trazer um pouquinho de volatilidade. A maioria deles se vem todos pela manhã. Primeiro deles, o IPCA do mês de maio. Como é que vai responder aí o IPCA com relação ao de abril? Segundo, vai ser o dado dos empregos gerados nos Estados Unidos, não agrícolas. Já agora também no começo da manhã vão ter esses dados, então criação de empregos e também o aumento do salário médio ou diminuição do salário médio. O que é importante a gente estar observando nesse sentido? Estão sendo esperadas 117 mil vagas de empregos gerados. A expectativa do time de análise é que sejam gerados por volta de 52 mil, tá? Mas a expectativa média do mercado é 117 mil contra o mês passado, que foi muito forte, na casa de 260 mil empregos novos criados nos Estados Unidos. Caso os dados venham a frustrar as expectativas de mercado, ou seja, abaixo de 117, a gente começa a ter uma força maior para que o Banco Central americano de fato reduza os juros para estimular a economia. O que isso tem de tão importante? Se os juros americanos caírem, vai ser a primeira redução que o Fed vai fazer na taxa de juros desde 2008. Quer dizer, houve um período de aumento de taxa de juros, chegou-se a esperar até mais um aumento maior, porém seria um momento onde reduz de novo, calibram as expectativas para baixo, primeira redução desde 2008. Então, bastante atenção nesse ponto. Hoje o nível de desemprego está em 3,6, é esperado que ele suba para 3,7 nos Estados Unidos, manter uma estabilidade e uma situação de praticamente pleno emprego, tá bom? Então, esses dados estão saindo agora pela manhã. Na reunião do G20 que vai acontecer, o foco total deve ser na retomada de crescimento global, tá? Com essa desaceleração, principalmente com a trade war fazendo frente e fazendo preço nos mercados, o mundo está preocupado com um crescimento que vinha sendo harmônico, mas não vem sendo mais. Principalmente isso em Europa, Estados Unidos e Ásia. No Reino Unido, hoje, de fato, é a saída oficial da Theresa May. Ela continua no posto até que seja eleito um substituto. Então, cenas dos próximos capítulos ficam aí por conta de quem será o substituto de Theresa May. Boris Johnson é o rosto do Brexit e o favorito nas casas de apostas desde antes da May sair do posto. E, inclusive, é o favorito e o indicado por Donald Trump. Na zona do euro, o presidente do Banco Central manteve as taxas de juros inalteradas. O Draghi vem colocando bastante em pauta que enquanto a União Europeia e a zona do euro não apresentarem um crescimento sólido e robusto, eles não devem alterar as taxas de juros. Tá? Isso tem um ponto aí de preocupação, porque já se tem um longo período de taxas baixas de juros na Europa, inclusive o Banco Central Europeu adquirindo títulos de empresas no seu balanço, e até que ponto você não tem que fazer um momento de reajuste na taxa e uma reversão de política econômica
Então a zona do euro preocupa um pouco mais até do que a própria americana, tá? Em termos de sustentabilidade. Agora, na parte das empresas, saneamento foi a votação mais importante aí, notícia positiva, principalmente para a Copasa e Sanepar. A votação foi simbólica e o Senado aprovou ontem um projeto que muda o marco regulatório do saneamento básico. Tá? O texto agora segue para a Câmara dos Deputados e a proposta remonta os principais delineados pela MP 868, cuja validade expirou na segunda-feira, e dá respaldo aos estados para concederem serviços de água e esgoto para a iniciativa privada. Então, você permite que as empresas possam vir a ser privatizadas. Então, é um baita upside aí para algumas empresas que têm uma perspectiva de eventualmente virem para a iniciativa privada. E aí, notícia de empresas também, a CSN vai fazer um investimento de 1,5 bilhões de reais em aço galvanizado, tá? E o potencial novo acordo com a Glencore. Então, notícia importante também para a CSN. Sonai Sierra e Aliança, as duas empresas de shopping, formalizam a fusão. Tá? Esse acordo tem um impacto grande, tá? E essa nova empresa combinada será 67,9% para os acionistas da Aliança e 32,1% para os acionistas da Sonai Sierra. E a conversão aí das ações vai seguir essa proporção. Lembrando que as sinergias entre os dois são significativas, principalmente no âmbito administrativo, né? Então você tem um ganho sinérgico em fundir as operações, porque você não precisa de dois polos administrativos para fazer isso. Para fazer a administração, você só precisa de um, então tem um ganho a ser capturado. E a Marfrig, de acordo com o Valor Econômico, o Marcos Molina, principal acionista e presidente do conselho da Marfrig, está conversando com potenciais interessados em algumas unidades da companhia para poder capitalizar a Marfrig e o percentual que ele venha a ter dentro da fusão com a BRF seja mais significativo. Pessoal, então dados do dia, o mais importante a gente está atento, a bolsa se valorizou ontem em 1,2%, a gente espera campo positivo então hoje e principalmente vamos ficar atento com os dados dos Estados Unidos e a expectativa de juros lá. Se de fato isso se materializar, menos empregos do que foi esperado, é possível que ganhe força a tese de corte de taxa de juros. Isso é favorável para mercados emergentes, favorável para o Brasil.